Eu li uma matéria relacionada ao Tomás Covas, que é o filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ex-prefeito esse que morreu enquanto ainda exerceu o cargo, né? Ele morreu de câncer. Faz uns 6 meses que ele faleceu, inclusive. É um cara que fez muita besteira enquanto prefeito, no pouco tempo que ele ficou prefeito de São Paulo. Inclusive, a gestão dele caiu justamente nessa quarentena que rolou na cidade, que saiu há pouco tempo, né? Saiu em julho que começou a abrir, né, a cidade. Aí tá, bom, como eu acabei de falar, né? Ele fez muita merda, ele era um capacho do João Dória, do João Botox, se bem que nem tudo, né? Nem em todas as coisas, porque houve uma situação onde ele precisava, né, seguir, mas acontece que ele descumpriu e o João Dória acabou brigando com ele e tudo, mas no geral o cara cumpriu bem, né? Cumpriu bem entre aspas, né? Bem só se for para ele, só se for pro pessoal que era a favor do fique em casa e que tinha dinheiro. Ele cumpriu bem esses ditames aí, essa parceria que teve entre prefeitura e governo do estado de São Paulo, inclusive relacionada à hipocrisia, né? Porque eu tô lembrado que no ano passado, quando teve a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, né, o senhor Bruno Covas, ele desceu para Santos para curtir essa final aí, esse jogo da final, junto com o Tomás Covas. E ainda justificou, falando que aquele momento era especial para ele, o filho e tudo. Bom, mas e as pessoas que perderam seus empregos justamente por conta do lockdown, justamente por conta da quarentena? Gente que teve seu estabelecimento comercial soldado, né, a porta do seu estabelecimento soldada, né, gente que inclusive, pelo que eu ouvi falar, se suicidou por conta dessa situação, daquela situação lá, né? Isso ele não conta, isso aí ele não se importa. Aí você já tem a liberdade para pincelar que o Bruno Covas era um psicopata, cara. Era um psicopata. Porque, ok, é compreensível que o pai ele tome o filho como a coisa mais importante da vida dele e tudo mais, mas, cara, obviamente, enquanto prefeito da cidade de São Paulo, nem poderia ser qualquer cidade, né? E mete uma quarentena, um impedimento de que as pessoas continuem a trabalhar. É como eu falei, gente que aparentemente se suicidou e tudo, obviamente deveria separar essa situação, separar a situação no sentido de considerar o momento lá de ver o jogo da Libertadores importante, né, para o filho com o filho, e entender, entender que, cara, as pessoas que foram impedidas de trabalhar também são seres humanos, também tem conta para pagar, também tem filhos, né, para dar de comer, né? Então, bom, claro que até mesmo eles precisam comer, né? Então, cara, é como eu falei, né? Já dá para pincelar que o sujeito, o Bruno Covas, era uma espécie de psicopata, cara. Da mesma forma que daria para pincelar que o João Botox, o João Dória, seria outro psicopata. Por quê? Porque além de acontecer tudo isso, além de acontecer tudo isso, cara, mas acontece que ele só seguiu, ele só seguiu o que a OMS recomendou, o que muita gente recomendou, o que diversos governos aí, a mídia, né, recomendou, né, mas acontece que eu tô lembrado muito bem, eu lembro muito bem que no último Natal e Ano Novo aí ele fechou São Paulo, o João Dória fechou, né, o estado de São Paulo e foi curtir Miami, o fim de ano em Miami, sabendo que a Flórida tinha poucas medidas restritivas. Então ele cometeu essa hipocrisia aí também. A mulher dele, a Bia Botox, Bia Dória, também tentou justificar, falando que, né, naquele momento quando ele estava sem máscara, né, flagrado em um shopping sem máscara, que ele foi tomar um cafezinho. Não, estava sem máscara mesmo. Independente disso aí, ele foi curtir o fim do ano, lá nos Estados Unidos, em um estado que ele sabia que tinha poucas restrições, cara. Então ele fez isso aí, obviamente, de caso pensado, ele, a mulher dele e tudo, então são dois psicopatas, cara. São três, né, se você incluir essa Bia Dória aí. E ainda ficou putinha com a pessoa que flagrou o marido dela, né, relaxando sem máscara,
lá em Miami. Aí então, voltando ao Tomás Covas, depois desse falecimento aí do Bruno Covas, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando que apesar de toda a merda que ele fez aqui em São Paulo, ele não merecia a morte, cara. Ele não merecia a morte. Ah, mas acontece que, como assim você disse, né, como bem você disse, tiveram pessoas que se suicidaram por conta da quarentena. Ok, cara, ok. Mas ele deveria pagar por essa merda toda em vida. Porque, pô, o cara morrer seria muito fácil. Seria muito fácil. Então ele deveria sofrer pela justiça dos homens. É claro que você também poderia falar que a justiça, o judiciário, não estaria contra ele em relação a essas medidas restritivas, a esses abusos que ele ajudou a compartilhar. Mas ele poderia não ser votado de novo. Por mais que aqui em São Paulo as pessoas tenham essa, o que mesmo, essa contradição de, ok, você protesta contra essas medidas restritivas aí, contra o tucanato, mas ainda assim pode eleger, reeleger esse pessoal aí em vindouras eleições. É como eu já disse, né? O pessoal daqui de São Paulo está enclausurado, até pelo costume, de serem governados por tucanos, né? Em ser, né, governado por tucano. E eu creio que outro tucano aí vai ser eleito governador. O João Dória, né, continua com esse negócio aí de querer ser presidente e tudo, mas obviamente o PSDB vai colocar outra pessoa no lugar dele. Estão aventando a possibilidade de que o Geraldo Alckmin vá ser eleito governador de novo. Eu não duvido nada, cara. Eu não duvido nada porque, assim como eu também já falei em um vídeo, o pessoal aqui não vai ter peito para eleger um bolsonarista. O pessoal de direita, inclusive, não vai ter peito para eleger um bolsonarista. Até porque eles estão acostumados justamente com o governo do tucanato. Eles devem achar que é um governo mais, o que mesmo, mais pragmático, mas é um governo que não atende a extremismos. Mas, cara, só vê a questão da cultura, só vê a questão da cultura, para você ver como é que essa afirmação é completamente infundada. Aí o Tomás Covas, quando o Bruno Covas faleceu, ele se filiou ao PSDB, até para... Tá, ele tem aquele pensamento de seguir o legado político do pai e tudo isso aí é normal. Mas o que não é assim tão normal é o cara, vir... O cara não, é uma criança, de 16 anos de idade, uma criança ainda. O anormal, não tão normal assim, foi ele vir com o mesmo palavrório progressista, ensaiadíssimo, contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o pessoal que contra o que? O pai dele, genericamente falando. Nessa matéria aí que eu li há uns 3 dias atrás, tá dizendo que ele reativou o perfil do Instagram do pai dele. Inclusive ele reiterou, o que o pai dele falava, que é possível fazer política sem ódio. É possível fazer política sem ódio, Aí você pega o quão próximo, essa galera tucana, cara, e não quão próximo, porque todo mundo sabe que... Não, todo mundo sabe não. Todo mundo sabe não. Eu acho que o afegão médio nem procura saber sobre isso, mas a esquerda, como bem conhecemos, ainda mais a militante, sabe muito bem que o tucanato é de esquerda, mas ficam falando que é de direita. Não é de direita, cara. Não é porque o cara veste terno Armani que ele é de direita, não é porque ele fala rebuscado, ele não xinga, que ele é de direita, cara. Não é assim. Aí tá. Aí, indo aqui pra matéria, o que tá escrito no título: filho de Bruno Covas reativa a conta do ex-prefeito em rede social. Como eu falei, ele disse: é possível fazer política sem ódio. Quem é que fez essa matéria aqui, do Extra Online, foi um moleque que inclusive não sabia, ele não conhecia, ele nunca havia visto uma vespa na vida, cara.
Tanto que ele fez uma matéria falando, tipo que em tom de pergunta, né? Sobre quais seriam aqueles bichos, cara, sendo que eram vespas. O pessoal no comen- As pessoas no comentário falaram para ele que eram vespas. Ou seja, qualquer bagual aí pode bancar o jornalista, né? Aí aqui tá escrito: Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu há 6 meses vítima de câncer, reativou a conta do pai no Instagram nesta quarta-feira para relembrar os feitos do político frente à prefeitura da capital. Em vídeo publicado no perfil e compartilhado pela conta oficial do PSDB, Tomás fala sobre as lições de ética e democracia deixadas por Covas e defende uma política sem ódio. Aí você pega lições de ética e democracia, sendo que o pai dele fechou tudo aqui, fechou tudo. Então você já pega que até a hipocrisia à lá esquerda, como bem conhecemos, o moleque já domina na ponta da língua, né? Aí aqui, continuando, entre aspas, dia 16 faz 6 meses da morte do meu pai. Para marcar essa data resolvemos reativar o Instagram dele, colocando um post sobre o que ele fez na gestão frente à Prefeitura de São Paulo. Vamos sempre lembrar das lições de ética e democracia que ele deixou pra gente, que é possível fazer política sem ódio, diz o filho do ex-prefeito na publicação. Eu acho que falaram por ele, né? Acho que é normal aí você ter um assessor, ainda mais esse moleque aí, que, como falei, né, ele se filiou ao PSDB, já deve ter alguém para fazer as cagadas que ele quer, né? Aí, Covas morreu com 41 anos no dia 16 de maio, jovem, né? Após quase 2 anos lutando contra um câncer na cárdia, uma válvula entre o esôfago e o estômago. Eleito prefeito de São Paulo no último ano, o político seguiu os passos de seu avô, o ex-governador Mário Covas, que inclusive o Mário Covas, ele é, entre aspas, idolatrado aqui no estado de São Paulo. É como bom político, né? Óbvio. Não como um mau político, como foi o neto, né? O Bruno Covas. Se bem que ele não seria. Se bem que se fosse mau político, ele não seria idolatrado de qualquer forma, né? Agora seu filho Tomás também ensaia sua entrada no campo político, tendo se filiado ao partido do pai e bisavô, e do bisavô, o PSDB, em agosto desse ano. Aí tá mais. Na mesma época, o governador de São Paulo, João Botox, anunciou em suas redes sociais que o filho de Bruno Covas, de 16 anos, havia sido contratado como estagiário no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Você pega que todo esse discursinho aí, feito por esse moleque aí, esse Tomás Covas, e pela pessoa que ajudou, né, a fazer esse texto todo, né, pô, se bobear, nem esse Bernardo Ionechig, que foi o cara que fez a matéria, acredita em todo esse palavrório aí, cara, em toda essa bobagem aí. Nem ele deve acreditar, por mais que os jovens hoje em dia sejam uns completos imbecis, a maior parte deles. Mas isso aí a gente já poderia esperar de jovem, né? Já poderia esperar. Inclusive, politicamente falando, aqui no Brasil, você pega que os jovens, eles, na maior parte das vezes, também estão tomando decisões erradas. Você pega que o MBL, né? O MBL vai ficar sobrevivendo aí porque sempre vai ter jovem que vai se identificar, né, com as palavras dos caras. Quando eu vi aquele vídeo lá do Paulo Cogos, que acabou confrontando parte desse pessoal aí, isso aí antecedeu o dia 12 de outubro, lá na Avenida Paulista. Ele estava lá ali na região, descendo por... Não, já estava no bairro do Paraíso já. Ele confrontou esse pessoal aí, cara, só jovem, cara, só jovem. Inclusive pelo sotaque saquei que havia um carioca, né, que atravessou lá o grupo, atravessou a rua onde estava o grupo e falou com Cogos, né? E sábado passado, esse MBL aí, ele fez um congresso aí colocando o que para todo mundo, né? Ver oficializado o Nando Moura como aliado deles, cara, o youtuber cheirando rola, que tem uma experiência em manipular jovens, né? A partir do seu canal. E aí, hoje eles ficam aí batendo ponto em comentários de canais aí que supostamente seriam de direita, tipo lá na Jovem Pan, né? Canais que eu tô falando de YouTube, né?
chamando todo mundo de gado e tudo mais. Jovem, na maior parte, só faz merda, cara. Só faz merda, toma decisões de merda. E eles vão continuar com esses pensamentos, com essas práticas aí, até chegarem à vida adulta, se bem que nem toda pessoa que deixou de ser jovem, que chega adulta, ela põe a mão na consciência e conclui que fez muita merda, né? Especialmente no sentido político. A pessoa pode prosseguir, pode, continuar a prosseguir com isso, pode continuar perpetuando esse pensamento, né? Ah, cara, o Bolsonaro, tá certo que o Bolsonaro tá fazendo muita merda, né? Tá certo que o governo não é do jeito que as pessoas que votaram no Bolsonaro esperavam. Boa parte dessas pessoas aí, né? Não dá pra falar todo mundo, porque ainda tem muita gente que defende ele. E eles têm esse direito, né? Mas, cara, você votar em Moro, você votar em Ciro, já votei no Ciro. Na última eleição eu votei no Ciro, não me arrependo disso, já falei isso aí em um vídeo. Mas, pô, a gente tá em uma situação aí onde ou vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula, cara. Senão você vai estar jogando o voto fora. Esse moleque aí, se tomar as covas, provavelmente, se continuar com esse negócio aí, se continuar nesse rumo, vai se tornar mais um tucanoide corrupto, insensível. Insensível eu tô falando no sentido do cara, ele chegar ao ponto, de fazer o que o pai dele fez com a população de São Paulo, de fazer o que o, entre aspas, padrinho dele fez em relação ao governo do estado de São Paulo. Vai se tornar mais um, cara. Chamar os outros de negacionista, sabe? Esse moleque aí, é claro que, como eu falei, ele deve ter sido induzido, a fazer esse texto aí, ou então alguém fez inteiramente e jogou como se fosse o dele, né? Mas já começou errado, cara. Já começou errado.